antigamente uma pessoa como eu entrei lá no passado, amadorzão, fazendo, errando, sendo desclassificado. Claro, acertava mais do que errava, mas mesmo assim muitos erros passava. Com a nova lei isso não acontece. O que acontece com a nova lei agora? Não tem como hoje em dia você ter sucesso, melhorar a eficiência nos processos sem automatizar o seu processo. E o Wave Code veio no mercado para isso, né? Justamente, né? Melhorar o dia a dia, né? Porque a gente sabe que licitação é muito complicado de estar lidando, é muito burocrático, exige muita atenção em pequenos detalhes. Inclusive, justamente por isso que a gente está debatendo hoje sobre a nova lei, porque a nova lei em si, ela meio que não aceita mais pequenos erros que antigamente eram tolerados, né? Agora, pequenos erros já geram a desqualificação ali e até penalidades agora, né? Várias mudanças aí que tornaram o que antes era opcional da tecnologia, meio que se tornou indispensável agora o uso da tecnologia nos processos licitatórios, né? E aí eu queria abrir o debate no sentido de trazer, assim, nós falarmos os principais impactos que isso vai trazer para o mercado licitatório. O que tu acha que isso vai resultar, assim, nessa nova era da licitação? Vou falar um pouco de quando eu comecei. Comecei no mercado por volta aí de 2006, 2007, com a minha empresa 2009. Naquela época, não se usava o software de lance. Pelo menos eu nem sei se existia naquela época. Passaram alguns alguns anos, e eu comecei a conhecer o que era software de lance. Naquela época falava só no robô, só o robô. Só que também eu já contratava antes, que faz parte da automação, para mim, o gerenciador de licitações, que é muito importante. Sim. Que eu via naquela época o quê? As pessoas paravam para procurar em cada portal as licitações. E eu falei, não, eu não posso perder esse tempo sozinho fazendo o processo. Eu falei, eu tenho que contratar uma ferramenta. E contratei uma ferramenta naquele período que fazia essas buscas. Depois, conheci o software de lance. Naquela época, o software de lance ele era muito batido negativamente, porque o que eles diziam? No randômico, uma pessoa que participa com o software de lance com o robô, ele tem muito mais vantagem do que aquela pessoa que está ali manual dando os lances. Por quê? 30 minutos de uma fase aberta, depois ele partia para um tempo randômico, ele tinha uma eminência de alguns minutos, depois ia para o randômico de 1 segundo até 30 minutos, podendo acabar a qualquer momento. Então, quem era rápido ali, mesmo você sendo rápido, era difícil você ganhar, era a realidade do mercado. Mas eu sempre gostei de compartilhar atuação com robô ao vivo, sem robô, aí gravava também o conteúdo, disponibilizava em diversos portais atuando com software de lance. Por quê? Porque eu acredito, na verdade, que a gente precisa fazer com que o processo seja mais fácil. E para ser mais fácil, você precisa usar ferramentas. Licitação sempre foi vendido que é um negócio muito difícil. Para mim, eu vou falar olhando na câmera aqui, para mim não é difícil. Quando você faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, milhares de vezes, o processo não é mais difícil. Agora, ele vem se atualizando ano a ano. Com a nova lei de licitações, que já não é tão nova, que é dia 1º de abril de 2021, né? Em 2021, nós estamos aí 4 anos de nova lei. O que eu vejo? Antigamente, uma pessoa como eu entrei lá no passado, amadorzão, fazendo, errando, sendo desclassificado. Claro, acertava mais do que errava, mas mesmo assim, muitos erros passava. Com a nova lei isso não acontece. O que acontece com a nova lei agora? Se você não responde o chat, você vai ser penalizado, pode sofrer uma sanção. E o que eu estou falando aqui, eu não estou falando que eu li num livro, não, Luiz. Estou falando que é meu dia a dia. Se você falhar no processo, não tem chororô e mimimi tentando reverter. Tanto os agentes de contratação, pregoeiros, os órgãos públicos, quanto os fornecedores estão cada vez mais preparados. Para quê? Para que vença quem tem melhor preparo, conhecimento do processo, que tem ferramentas que ajudam. O que a ferramenta faz? Eu vou dar um exemplo. Nós estávamos conversando hoje de uma empresa que nos contratou para atuar numa licitação com 400 itens. Como que você vai fazer isso manual? No modo aberto.